Vamos para mais um episódio do nosso podcast Campo Feminino. Você que está aí, se ligue, viu? Vamos acompanhar o futebol feminino, porque agora o papo é de várzea. E estamos aqui com nossa convidada, Eliana Pereira, para quem não conhece, uma grande mulher da várzea também. Eliana Pereira está aqui como nossa convidada para falar um pouquinho da vida dela, né, no futebol feminino. Vamos entender essa trajetória dessa grande mulher que mora lá em Cajazeiras e tem um trabalho lá também em Cajazeiras, o Caja City. E é isso. Futebol feminino precisa falar um pouco do seu passado, da sua história, para entender o seu presente e projetar o seu futuro, que é muito importante. E o nosso futuro está chegando, está na boca. E vamos começar. Seja bem-vinda, nossa grande convidada. Obrigada, Yara. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho primeiro sobre sua vida, Eliana Pereira. O pessoal quer conhecer aqui um pouquinho dessa grande mulher que é você. Fale um pouco dessa transformação, desse processo de ser Eliana Pereira e como você entrou no futebol feminino, né? Como você chegou e se encontrou no futebol feminino. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Eu me chamo Eliana Pereira. Eu comecei no futebol com 10 anos. Não tive muito apoio, porque nesse tempo a mãe não gostava de jogar bola. Porém, eu ia escondido. E nessas escondidas que eu ia, eu queria estar no futebol, que era com os meninos, para poder sair de dentro da minha casa. Sim. Que não era um lar de paz, era um lar violento. Então, futebol ali era um socorro para mim, mesmo a proibição dela, eu ia escondida, porque ali me sentia mais tranquila. Isso reforça algo muito importante que a gente sempre fala, que é que o futebol feminino não é só futebol, né? Nunca foi só futebol, né? Pode continuar. Nunca foi só futebol. Eu costumo dizer que futebol para mim é superação. Sim, sim. Foi primeiramente Deus e depois o futebol me deu força para continuar com vida. Perfeito. Porque com um lar violento, um lar que não era de paz, então na rua eu me sentia bem. E eu não queria ser uma pessoa ruim. Sim. Então o esporte, que foi o futebol, me tornou uma pessoa boa, me tornou uma pessoa melhor. Me deu muita experiência para hoje estar aqui e para hoje estar contando a minha história. Foi primeiramente Deus e depois o futebol. Te salvou, né? De alguma forma, Me salvou. te salvou. E eu sei também, Helena, que você hoje tem uma família, né? Uma família linda, por sinal. Vai me contando mais, eu quero saber de tudo. Eu tenho minha filha, Yasmin, tem 21 anos. Olha. Tem o Alonso, que joga muita bola, tem 15 anos. Que bom. Meu filho. E tem uma netinha. Olha, já é vovó. Já sou vovó. Tá vendo? Olha as histórias. Tem o Maitê, tem 1 ano e 6 meses. É meu amor, minha vida. Eu amo ser vó. Olha que beleza. No começo foi um susto. Sim. Mas depois não tenho como viver mais sem ela. Muito bom. Esse é um susto gostoso, viu? Porque ser vó é coisa boa, viu? Eu tô na fila para ser vó também. Mas vamos lá. Me conte sobre o Caja City. Eu sei que você fundou o Caja City em 2020, né? Isso. Tá fazendo esse projeto maravilhoso que está conseguindo também ajudar outras mulheres a sair da violência, né? Que eu sei que você também trabalha com essa perspectiva de ajudar mulheres a sair desse ambiente violento, não é isso? Isso. Me conte mais sobre essa questão. O Caja City foi fundado em 2020. Não tinha expectativa para ser um time como é hoje. Sim. Minha expectativa era ajudar as meninas com a ajuda que eu não tive. Sim. De tentar ensinar o outro caminho do bem. Porque o caminho do mal muita gente ensina. Claro, com certeza. E foi através do futebol. Esse é um sentimento de mãe, sabe? Assim, a gente dá para os nossos filhos o que a gente não teve, né? Então, você acolheu as meninas, né, com o objetivo apenas de realmente dar aquele acalento que você não teve. Isso. Mas o projeto cresceu ao ponto de hoje ser o Caja City. Me conte mais sobre esse projeto. Isso. Cresceu, foi uma falando para outra, que outra foi para outra, foi se sentindo confortável. E quando eu fui ver, já tinha um time. Olha para isso. E aí eu comecei a fazer amistoso com elas, comecei a levar elas para jogarem. E cada jogo era uma superação. Perfeito. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Futebol feminino de várzea é feito basicamente dessa forma. A gente reúne nossas amigas, nossas companheiras, né, do dia a dia, que a gente quer ajudar.
e faz o babinha e de repente estamos ali em uma resenha, uma conversa e aquilo vai crescendo ao ponto de se tornar esse projeto lindo que ela faz lá em Cajazeiras. E hoje se tornou um time importante na construção do futebol feminino da Bahia, porque participou da Taça das Favelas, não foi, Sim. Eliana? Me conte aí, isso aí. Primeiro ano, eu participei da Taça das Favelas em outro bairro, eu sozinha. Fui em outro bairro para poder participar. Fiz a peneira, passei. E quando eu fui, a gente foi para a final. A gente ficou em segundo lugar. E quando eu fui para o estadual, que foi para São Paulo, que reúne vários estados, né? Sim. E a gente foi representar a Bahia. Quando eu cheguei lá, que eu conheci a CUFA, eu me apaixonei. Porque CUFA é a Central Única das Favelas. Sim. Então é ação social. Perfeito. E é algo que eu gosto de fazer. Perfeito. Ação social. E eu falei, eu quero isso no meu bairro. Eu quero isso para as meninas. E no ano seguinte, graças a Deus, eu consegui colocar no meu bairro a Taça das Favelas lá no bairro, a peneira lá no campo de Cajazeiras, que é no meu bairro, representando o meu bairro. E a gente foi para a final. Olha aí. CUFA e Cajacite, a tampa e a panela. Foi perfeito. A ideia é essa, gente. A gente desenvolveu o futebol feminino com esse trabalho. Infelizmente, há um tempo atrás, o futebol feminino é feito por uma pessoa. Por um abnegado que está ali todos os dias tentando transformar a vida das mulheres, porque a ideia é transformar vidas. Porque, como eu disse antes, futebol feminino não é só futebol, nunca foi, nem nunca vai ser. Porque quando a gente transforma a vida das pessoas que estão ao nosso redor e também inspira outras, né? Porque não é só quem está ali no nosso círculo, né, do dia a dia, a gente inspira outras mulheres de longe, né? Isso é fazer futebol feminino, isso é fazer o trabalho social, que é a vontade e é o que hoje a Eliana faz no bairro dela. Isso é muito importante. Por isso, é bom contar as histórias para que a gente possa transformar essa história, não só a dela, mas de outras mulheres que têm interesse de fazer futebol feminino, fazer projeto, né? E hoje ela está aí se realizando com o Cajacite, com a parceria com a CUFA. Mas vamos dar seguimento a essa história aí maravilhosa, que eu também sei, que me contaram, mentira, eu já sei de tudo. Participa também da Copa Loreta Valadares, né? Tem uma atuação bastante firme na Copa Loreta Valadares, que eu sei. E eu quero perguntar a você, Eliana, o que é que você pensa sobre a Copa Loreta Valadares? Como a Copa Loreta Valadares consegue transformar vidas, desenvolver o futebol feminino, né? Como é esse impacto em você e nas suas meninas, a Copa Loreta Valadares? Que é aquela... A Copa Loreta, para mim, foi um divisor de águas. Para eu entender que as meninas não é... Uma vez, eu conversando com um dos professores, e ele me disse, você tem que parar de olhar só os problemas delas. Sim. Você tem que olhar o talento delas. Perfeito. E eu não ia colocar ela no Copa Loreta. Porque, para mim, a Copa Loreta é de times muito avançados. E eu, como via só a fragilidade delas, sim, como você falou, como mãe, eu não via o talento delas. Sim. E ele disse, não, coloque, que as meninas têm talento. Perfeito. E aí a gente colocou na Copa Loreta, muitas meninas iam treinar sem chuteira, sem material, e ficaram esperando a Copa Loreta para ter esse material, porque eles disseram que ia dar, mas elas iam pro treino sem chuteira. Sim. E quando começou, a gente foi lá, eu não pude ir, né, que eu estava na Paraíba, que sim, eu fui para disputar o brasileiro com o time misto. Eu pedi ao meu irmão para ir me representar, e ele pegou. E quando ele mandou as caixas com chuteira, caneleira, camisa de atleta, luva e padrão, sim, eu fiquei muito feliz. Eu juro a você que eu chorei. Eu chorei porque isso é o mínimo, mas sim, é um mínimo que muitas não têm. Perfeito. Olha, gente, vou deixar uma coisa muito bem clara para vocês aqui sobre a Copa Loreta Valadares, que a Eliana está falando aqui. É um tema até muito sensível para mim também, me faz ficar emocionada também, Eliana, porque a Copa Loreta Valadares é um projeto que foi desencadeado por Dilma Mendes, né? É a nossa campeã de futsal, bicampeã de futsal, e é a mulher que luta muito em favor do futebol feminino. Junto com elas, as veteranas, né, que nós temos lá, as novas Loretas, são as mulheres que fazem o futebol feminino aqui da Bahia e que ajudou e ajuda até hoje a desenvolver
o futebol feminino. Elas, junto com a CETRA e a SUDESB, conseguiram desenvolver a Copa Loreta Valadares e melhorar com o tempo. Estamos na 4ª edição e nessa 4ª edição foi disponibilizado para as jogadoras, todas as jogadoras, são mais de 30 times participando, Recôncavo Baiano, região metropolitana e Salvador, e foi fornecido tudo isso que ela falou, chuteira, luva, padrão, camisa, né? Em outras edições também houve a entrega de boné, se não me engano foi uma sacolinha, né, com as camisas também, bolsas. Camisa. Importante. Por que importante? Porque o futebol feminino de várzea, falando especificamente aqui da Bahia, precisa muito de apoio. Apoio com força. E é como ela disse, claro, isso é o mínimo. Por que o mínimo? Porque futebol feminino não se faz apenas com padrão, chuteira, nada disso. Isso aí é o básico para se fazer o futebol feminino, né, do dia a dia. E algo muito importante que a Copa Loreta também está falando e fazendo, eu falei agora em um vídeo que eu fiz para o meu Instagram, é interiorizar o futebol feminino. Porque nós sabemos hoje que quem está indo para a final aqui é um time de Santa Amaro, Revelação, que já foi campeão, diga-se de passagem, importante. E o objetivo da Copa Loreta, um dos, é interiorizar a Copa Loreta. Interiorizar para trazer talentos do interior, porque a gente sabe que a dificuldade é maior de chegar lá, né? E assim como a Eliana Pereira, que tem as dificuldades até de ter esse olhar para as meninas talentosas que ela tem, que de fato é talentosa, eu posso ver, eu vejo sempre ela jogando, porque ela tem esse coração de mãezona, né? E quer proteger, né? E tinha uma visão diferente da Copa Loreta, porque a Copa Loreta é para time de várzea. É para esse time que você está aí lutando dia a dia, né? E você fez bem em colocar essas meninas, porque você viu o quanto de talento elas têm, né? Saiu agora, não foi? Saiu agora. Na semifinal. Ave Maria, semifinal. Ganhamos todos os jogos invicto. E perdemos na semifinal e perdemos com o time que foi campeão do ano passado. Revelação, um time com muita qualidade. As meninas não têm talento? Pelo amor de Deus. Qualidade. A gente não precisa mais provar nada para ninguém, não, gente. Sabe? A gente só tem que viver o futebol feminino intensamente que a gente consegue. Não é isso? Isso. Então, o que Eliana está me dizendo aqui, nos dizendo com relação à Copa Loreta, nada mais é que muito obrigada, Copa Loreta, né? Porque, de fato, desenvolve, ajuda a crescer, melhora a autoestima das meninas. E serviu também de vitrine. Sim. Para as meninas, porque muitas meninas foram observadas do meu time e muitas pessoas ficaram interessadas e até agora entrando em contato para poder falar com elas. Perfeito, a ideia é essa, gente, é oportunizar, porque futebol feminino é trabalho também. Isso. Elas precisam ter uma fonte de renda, né? E isso é importante. Não só as meninas jogadoras de futebol, mas também gestão, porque você está ali, ó, por trás fazendo o trabalho. E a ideia do futebol é essa, trazer mais mulheres para o fora do campo, né? E dentro de campo. Dentro do campo. Não é isso, Eliana? Tá perfeito, tá massa a conversa aqui, o bate-papo, né? Tá bom? Tá ótimo. Vamos continuar. Vamos lá. Quero falar com você também sobre a sua expectativa com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Quero saber o que é que você tem aí em mente. O que é que vai acontecer? O que é que a Eliana pensa que vai acontecer ou que quer que aconteça? Me conte tudo aí. Meus pensamentos sinceros? Claro. Eu quero que não seja só mídia. Sim. Que seja realidade. Sim, continue. Porque o futebol evoluiu bastante, muito. Feminino. Mas evoluiu mais na mídia do que Sim. dentro do campo de várzea. Quem tem, ganha mais. E quem não tem, não ganha nada. Então, isso para mim é triste, a realidade. Eu, como jogadora, e agora como presidente, sim, estou vendo isso, que o futebol, ele está tendo muita mídia. Sim. Ele evoluiu sim. Sim. Mas está tendo mais mídia do que ajuda de custo para as atletas. Eu vou tentar entender um pouco do que ela está falando, porque eu vivo o futebol feminino assim como ela, o dia a dia. Realmente está tendo muita mídia e é até necessário mesmo, porque visibilidade é importante para o futebol feminino. Ela não está dizendo que não é importante, pelo contrário, é muito importante. A gente precisa que tenha esses espaços de podcast, tenha um espaço de roda de conversa, tenha um espaço de um campeonato, um amistoso, tudo.
e que a mídia chegue junto, porque a gente precisa de parceiros sempre. Isso. Porém, Só que não seja só mídia. isso. Aqui na Bahia, eu estou falando especificamente aqui na Bahia, porque nós estamos aqui, é a nossa casa, a gente tem que falar da nossa casa. A gente precisa de mais apoio, de fato, para chegar na ponta, sabe? Os times de várzea, né? Até os times profissionais também, porque a gente sabe que as dificuldades são muitas, né? Existem muitos entraves. Mas, é como ela disse, melhorou muito, gente. E pegando esse gancho, Eliana, me diga, assim, algo específico que você acha, não da mídia, mas que de antes e de agora, que mudou, de fato, para você. Antes era ruim e agora está ótimo. Lembra aí de alguma coisa que você pensa que mudou muito? É isso, como eu me estou referindo à mídia, como você pautou, a mídia não é ruim. Sim. Porque pelo fato da mídia, que outras pessoas podem observar, podem conhecer o trabalho de outras pessoas, como eu também. E foi através da mídia que hoje eu estou me tornando referência de futebol feminino lá em Cajazeiras. Massa. Então, não é a mídia que eu falo que é ruim. Eu falo que precisa mais. Que não é só isso. Apoio financeiro. Sim. Vou dar um exemplo. No meu bairro onde eu moro, a gente levanta o bairro Cajazeiras como time feminino e é referência lá. Porém, nenhum comércio ele nos ajuda. Pronto, perfeito. Essa é a pauta importante. Não dá o apoio a gente. Eu fiz questão, quando eu fui para o estadual, dizer, não, eu quero isso no meu bairro. Sim. E eu consegui. E eu coloquei meu time, Cajazeiras, que é um time de várzea, na TV Globo, em um horário nobre, que muitos times profissionais não têm. E eu tava lá assistindo. Olha, deixa eu falar. Vou mandar um recadinho, viu? Não é só para o Cajazeiras, não. Vou mandar também pro bairro do Uruguai, pro bairro Boca da Mata e pro bairro, sei lá, todos os bairros de Salvador, os empreendedores, dono de mercadinho, farmácia. Olha pro futebol feminino. Tem uma grande chance não, é certeza. Vai ter visibilidade. Tem visibilidade. E você tem milhares de mulheres, mães, irmãs, filhas, que são consumidoras do seu empreendimento lá, do seu comércio. Né? E ela vai com mais vontade de comprar as coisas e vai lhe preterir, vai lhe preferir ao comprar as suas coisas do dia a dia. Porque sabe que você é amante do esporte, do futebol. Então, é até um chamado que a gente faz, né? Um pedido para os comerciantes. Faça seu pedido direto, porque eu tenho certeza que esse podcast vai chegar lá na Cajazeiras bombando. Eu quero fazer um pedido diretamente para o meu bairro de Cajazeiras, que somos um time do Cajacity e que estamos levando o bairro do Cajacity para uma área nobre, que é a TV Globo, através da Taça das Favelas. E como 2 anos seguidos a gente foi para a final e 2 anos seguidos a gente está representando nosso bairro, sem pagar mídia, sem pagar nada, vocês estão sendo vistos. Então, que contribua também com a gente, com o mínimo, com transporte, com uma fruta, isso ajuda. E isso a gente não tem ainda de vocês. Então, eu peço de coração para o meu bairro que olhe mais com carinho sobre o futebol feminino aí em Cajazeiras e nos apoie para que podemos seguir em frente, porque se sem apoio de vocês ou de outras pessoas a gente conseguiu chegar onde a gente está, imagine se vocês apoiarem e vai ter retorno, porque assim é dano que se recebe. Sim, com certeza. Olha bem, um detalhe importante, ela falou uma fruta, não sei o quê. Parece bobagem, né? Mas não é não, gente. Em dia de jogos, olha, em dia de jogos, eu vivo isso também, Leana, né? A gente tem time, a gente vive isso. Em dia de jogos, é carinho só que a gente quer. A gente quer dar carinho e receber carinho. A fruta que a gente leva para nossas meninas, a gente não quer dar um almoço, porque também a gente não tem condições. Se tivesse, ótimo. Mas a fruta é o mínimo que a gente pode dar para nossas meninas, para elas se alimentarem assim que chegar para o jogo, né? Termina o jogo, come a fruta também, bebe uma água, um suco, não é isso? Isso. Às vezes até um transporte que a gente não tem para fornecer para elas, que elas têm dificuldade para chegar, né? Isso. Mas se um comerciante, apenas um comerciante, chegar, bom, coloca aí R$30, R$20, R$50 de fruta, menino, você já vai transformar a vida, vai transformar o dia a dia de um time de futebol feminino que vai lhe dar um retorno bem maior. Bem maior. Isso aí eu garanto, certo?
Vamos lá, já foi feito o pedido. Vamos lá, viu, gente? Chega junto. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a Eliana, que tá uma delícia, né? Vamos conversar agora sobre, Eliana, sobre a Copa do Mundo 2027. Essa Copa do Mundo que está sendo, assim, muito, muito esperada, né? Muito querida por todos nós que ama o futebol feminino, que respira o futebol feminino, não só por nós, mas eu tenho certeza por você, mãe, filha, pai, todo mundo que está aí nos assistindo, porque isso vai impactar na vida de todos nós, de toda a sociedade. Porque quando você tem mulheres dentro de um campo jogando futebol, nós não estamos falando só de futebol. Nós estamos falando de uma sociedade que é machista, patriarcal, né? E que tem várias questões que tem que ser menina, tem que se desenvolver, tem que melhorar, né? Tem que transpor a barreira do preconceito, né? De tudo que a gente vive, o racismo, tudo que a gente vive no dia a dia. E o futebol feminino tem esse papel também, dentro e fora do campo, né? Porque nós, mulheres, tivemos muito tempo proibida de estar dentro de um campo de futebol, né? No Estado Novo, em 1945, fomos proibidas. Teve um decreto que proibiu as mulheres de jogar futebol. E hoje nós estamos aí mostrando que nós podemos fazer tudo. Nós, mulheres, somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, além de jogar futebol, tá? Então, a Copa do Mundo é algo que vai não só colocar mulheres talentosas dentro do campo, né, mulheres fortes, emblemáticas, mas também vai nos trazer um legado, uma herança, né, algo que tem que ficar para sempre e que vai nos dar mais suporte para estarmos fazendo nosso trabalho que a gente faz, né, fora do campo. Eu e a Eliana aqui, a gente trabalha no extracampo. Isso. Na verdade, ela também trabalha dentro do campo, né? Porque aqui a mulher é multi, né? Joga futebol, você falou que já jogou, estava jogando no misto, né? Ainda está lá também. Mas também tem um trabalho à parte dentro da organização. E eu quero saber de Eliana agora o que é que ela acha que a Copa do Mundo tem que deixar de legado aqui para a gente da Bahia. Estou falando especificamente da Bahia, que estamos na Bahia, mas isso vai repercutir no Brasil inteiro, no mundo, na verdade, né? Então, eu quero saber de você aí, Eliana, o que é que você acha que nós vamos ter de legado, de herança da Copa do Mundo? O que é que você acha que tem que ter, né? Eu espero que o legado seja de 66 times, que vai ter na Copa Feminina, Sim. Vá para 100. E que ela tenha CT adequado, tenha salário adequado, tenha um respeito que tem que ter sobre a mulher. E que esse legado, eu sei que provavelmente eu não vou estar jogando mais, mas eu vou continuar no futebol, porque eu quero ver as meninas de várzea de 13, 14, 15 anos jogando no profissional. Como eu já vi uma delas já e está no outro lado do mundo jogando e isso ganhando dinheiro dela através do futebol. Mas eu quero que seja no Brasil também. Eu quero que ela ganhe o salário dela dentro do Brasil. Porque elas não precisam ir para outros estados, ficar longe da sua família, ficar longe, escolher entre família e futebol. Porque se a gente tiver esse recurso e elas ganharem adequado pelo trabalho que elas fazem, que é o futebol, que futebol é um trabalho, elas não vão precisar escolher entre a família dela e o futebol. Elas podem jogar o futebol dela, representando o Brasil, e estar junto com a família dela. Estar aqui na Bahia e ter condições de ganhar o dinheiro dela digno dentro da Bahia. Porque o que a Helena está dizendo aqui, de fato, é uma realidade que ainda não é o ideal para a gente aqui. A gente precisa estar em outros espaços para poder sonhar, viver o nosso sonho, né? Que é jogar futebol. E ainda assim, não ganhando o suficiente, né, Helena? Que não é que vá para fora e está ganhando o ideal. A gente precisa desse equilíbrio financeiro, né? Porque hoje a gente sabe que é discrepante o financeiro no futebol, não só no futebol. A gente sabe que as mulheres, infelizmente, sempre ganham menos que os homens, não sei porquê, né? Mesmo porque as mulheres são bem mais capacitadas, não que não seja bem mais capacitada, mas nós temos uma
uma facilidade não, mas um querer de estar sempre se atualizando, estudando, estar sempre se melhorando a cada dia, né? Nós somos capacitadas dia a dia, todo dia a mais um pouco, porque a gente estuda muito. Mulheres têm esse perfil de estudar, querer fazer várias coisas. Então, nós estamos sempre preparadas para os cargos que nos colocam. Mas, infelizmente, a gente não tem essa equiparação salarial que a Constituição Federal nos dá direito. Isso aí é claro. E no futebol feminino acontece igual. Infelizmente, aqui na Bahia, a gente não tem essa condição ainda. A gente trabalha com várzea, sabe? Nós não ganhamos nada. Não. Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, eu tenho certeza que Eliana, assim como eu e todas as outras mulheres que trabalham com futebol feminino, coloca do bolso para manter o time que existe, né? Então, uma das coisas importantes que ela falou aí é aumentar drasticamente o número de jogadoras de times de futebol feminino, né? Assim também, claro, como as jogadoras, porque vai desenvolver o futebol feminino em vários campos, em vários lugares. Equiparação salarial, né? Isso. Eliana. E condições, né? Porque nós não temos um campo de futebol. Não. Só para as mulheres. Não temos. Imagina, me conta, como é os banheiros dos campos? É dividido. A maioria das vezes tem que dividir o campo dos homens com o campo das mulheres. E a gente sabe que a higiene é diferente dos homens com a das mulheres. Então, acaba que a gente se sente um pouco inútil, porque a gente tem que ter aquilo ali, e como os homens têm também, mas separado. Tem o CT dos homens, a gente precisa do CT das mulheres, a gente não tem isso. Perfeito. Então, um dos legados importantíssimos para o futebol feminino, que a Copa do Mundo, a Copa do Mundo feminina pode nos fornecer, além de estrutura, porque estamos falando de estrutura aqui, né? Campos ideais para as mulheres, com os banheiros femininos perfeitos, porque mulher gosta de tudo arrumadinho, limpinho, né? Tem que ter. Além da estrutura, que é importante também, Eliana, e eu tenho certeza que é uma carência que você sente no dia a dia, porque eu sinto isso também, apesar também de estar correndo atrás de vários cursos para me, né, qualificar, assim que eu comecei também que você faz isso. Curso de qualificação, mas não curso de qualificação online apenas, porque existe, né? Lá em São Paulo e em outros locais do Brasil. Aqui na Bahia, né? E eu tenho certeza que nós temos mulheres hoje aqui que já está pensando nisso. Nós temos aqui a equipe da Copa Loreta Valadares, as novas Loretas Valadares, que pensa nisso dia a dia e trabalha em prol do futebol feminino dia a dia. E eu tenho certeza que nós vamos ver coisas boas vindo por aí, viu? Então, esse legado é muito importante, foi importante que você falou aí agora. E já estamos chegando no final, o nosso final do podcast Campo Feminino. Já falei para vocês, se inscreve no canal, dá essa força aqui, porque o futebol feminino precisa que você só coloque assim, ó, o dedinho para se inscrever, é coisa boba. Se inscreve, compartilha essa live não, esse podcast bem forte e comenta lá. Me diz aí, você está em que lugar do futebol feminino? Você é jogadora? Você é da comissão? Você é gestora? Já fez um curso? Me conte. Já fez um curso? Está estudando? Porque jogadora também tem que estudar, né, Eliana? Isso. Ô, Yara, deixa eu ressaltar aqui a Copa Maria Felipa, sim, da Ilha de Veracruz. Ano passado eu participei, né, com o time União, que é um time que eu já participo lá na ilha, já tenho 10 anos com esse time. E sempre eu tô quando é pro lado de lá, eu tô jogando com eles. Olha pra aí. E aí a gente participou do primeiro ano da Copa Loreta e a gente foi campeã da primeira Copa. Maria Felipa. E esse ano é a segunda edição. Eu estarei lá procurando até o bi, né? Olha pra aí. Mas eu convido vocês também para poder fortalecer esse time, esse futebol feminino lá na Ilha de Veracruz. Evento, né? Porque a intenção da Copa Loreta é isso, é levantar o futebol feminino lá na ilha. Foi importante, muito importante falar sobre isso. A Copa Maria Filipa, a segunda edição,
nós estamos, as Novas Loretas, pensando em fazer uma zonal das ilhas da Copa Loreta. Massa. Com o pessoal da Maria Filipa. Porque, muito de massa. Fato, é um evento muito bem organizado, eu conheço, eu sei. Quem está envolvida também com a Copa Maria Filipa é Lívia Ferreira, nossa companheira de guerra, veterana do futebol feminino. Então, todos aqui convidados para participar, para compartilhar também os vídeos da Copa Maria Filipa, que são mulheres também com a mesma garra, com a mesma vontade de fazer o futebol feminino lá na ilha Itaparica, ilha Vera Cruz, a parte da ilha de Salvador, porque nós temos aqui uma parte de ilhas de Salvador. Perfeito, gostei dessa fala sua, viu, Eliana? Vamos lá. Então, a gente está já no finalzinho. E eu quero que você mande um recadinho aí para o pessoal, não só para assistir o podcast, mas para entender o futebol feminino, para saber que amor é esse, como é que funciona. Fale sobre tudo que você quiser, fique à vontade. Convido vocês para poder assistir esse podcast, que é um momento muito importante na minha vida, porque para mim, para os outros acho que é pouco, mas para mim é uma realização de sonho, porque a minha voz, ela está levantando mulheres, não só através do futebol, mas também no trabalho, na expectativa emocional. Então, quando eu me falar, Eliana é referência no futebol feminino, não é por conta só do futebol, mas é por conta o que o futebol fez na minha vida e o que eu estou representando hoje. Então, que as meninas estão seguindo de exemplo. Então, convido vocês para poder conhecer mais o futebol feminino, conhecer mais os bastidores do futebol feminino, sobre os times de várzea, e que apoiem mais o nosso time, não só o Cajacite, mas todos os times de várzea. Porque é fácil você ajudar quem já está ajudado. Eu quero ver quem você ajudar quem já está lá no chão. Tem que conseguir levantar quem já está no chão. E aí sim, a recompensa vai vir financeiro para vocês, que eu tenho certeza, e vai vir a recompensa de Deus também. Perfeito, olha que beleza, que fala potente dessa mulher. De fato, gente, futebol feminino é para todas as mulheres, a gente quer vocês aqui. O podcast é muito importante, não só para bater o papo do futebol feminino, mas também para transformar a vida, porque isso aqui é visibilidade que a gente precisa também. Isso aqui é autoestima que a gente está levando para uma mulher. Uma só mulher não, várias mulheres, porque atrás dessa mulher aqui tem várias outras importantes, né? Não só dela, mas várias outras que estão envolvidas com o futebol feminino, na Copa Loreta, na Copa Maria Filipa, em outras copas que existem, na Taça das Favelas, na Copa CBX, em várias copas que tem por aí, eventos esportivos, e que não são esportivos também, porque nós tivemos seminário, tivemos várias coisas. Então, convido vocês a estar sempre aqui. Esse é o segundo episódio do nosso podcast Campo Feminino. Precisamos dessa visibilidade, desse apoio de vocês. Olha, como eu falei, um dedinho só, gente, por favor. E vamos fazer o futebol feminino crescer, galera. Agradeço do fundo do coração, Helena, por você estar aqui hoje. E quero muito estar sempre ao seu lado, acompanhando você crescer, porque o seu crescimento é o nosso crescimento, que o futebol feminino é um só, certo? Quando você luta lá no seu campo, é para todo mundo. Então, obrigado e vamos ao terceiro episódio depois, viu?